Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michael, estou fazendo esse trabalho junto com o Arnaldo e o nosso tema é priorização de casos de teste de regressão baseado em valor com o uso de máquina de pilha dupla em Python. Falando agora de teste de regressão especificamente, é um tipo de teste de software que verifica se as alterações que foram feitas no código não introduziram novos defeitos. E a gente pode utilizar, inclusive, o GitHub, o GitHub Actions, para fazer aí uma integração contínua automatizada. Então, nós temos aqui um gráfico que representa bem a questão dos testes prioritários. Então, com a priorização de testes, espera-se que as falhas sejam encontradas primeiro, já que a gente está dando prioridade para aqueles blocos que têm uma maior probabilidade de dar erro. Para os testes de regressão, nós temos várias abordagens. A nossa abordagem aqui é priorização de teste. Em um sistema de teste de unidade com o framework, nós temos o teste. Esse teste ele tem a posição de execução, que eu vou chamar de P de índice K, que vai ser definida por um decorador. E ele tem também a requisição de verificação, que é um assert, que eu vou chamar de R de índice I. Com a máquina de pilha dupla, foi possível implementar um valor de ordenação, que eu vou chamar de V de índice I, com score de priorização baseado em múltiplos fatores. E esses fatores de prioridade podem ser os mais variados, por exemplo, complexidade, o prazo está curto, está longo, a equipe, se é júnior, se é sênior, o risco, o tempo de execução e vários outros. Em um teste tradicional no framework, é feita a coleta dos testes, ou seja, o conjunto de testes de índice I, e é atribuído uma posição de execução a cada um desses testes. Então, o primeiro teste vai receber a posição de execução de índice 0, o segundo, posição de execução de índice 1, até chegar ao teste N com a posição de índice N. Então, sabendo a posição de execução de cada um deles, podemos fazer permutações através de argumentos distintos, como os hoje utilizados em priorização. Para fazer o cálculo do score, o score de priorização do teste de índice I, nós vamos pegar o fator de prioridade, ou seja, o primeiro fator de prioridade, e multiplicar pelo peso do fator aplicado a esse fator de prioridade. Nós vamos somar com o segundo fator de prioridade vezes a sua ponderação, e isso vai ser somado até chegar ao fator de prioridade x mais n vezes o peso do fator aplicado a esse fator de prioridade x mais n, ou seja, o último. Vou pegar isso tudo e vou dividir pela soma de cada peso aplicado a cada fator de prioridade. Então, isso vai me dar o score de priorização do teste de índice I. Aqui embaixo está sendo expressado de uma forma mais simples e o valor de ordenação vai receber o score de priorização do teste de índice I. E aqui a gente já começa a perceber como os testes serão ordenados. Então, o primeiro teste a ser ordenado vai ser o teste com maior score de priorização dentro daquele grupo, que eu vou chamar aqui de score de priorização do teste máximo de índice 1. Qual será o segundo? Será o segundo maior valor, ou seja, o máximo que ainda não foi atribuído na ordem de execução no grupo de testes. E assim até a gente chegar ao último valor. Aqui a gente tem uma expressão que representa bem a nossa priorização, Dado que eu tenho um teste de índice I, foi atribuído um score de teste nesse índice e será atribuído na ordem de execução no grupo de testes o teste com score máximo que ainda não foi atribuído anteriormente. Então aqui a gente percebe o seguinte, que a ordem de execução no grupo de teste recebe o valor de ordenação que está atrelado ao score de priorização do teste e, com isso, a ordem de execução no grupo de testes vai conseguir determinar a posição de execução de índice K. Então, com isso, a gente consegue fazer a priorização, seja individual ou em grupos. Agora, falando da métrica PFD, mundialmente conhecida, não tinha no framework, nós implementamos também no nosso algoritmo. Em resumo, ela diz o seguinte, quanto mais rápido as falhas forem encontradas, maior a eficiência do nosso algoritmo. Então, inclusive, a gente tem também a noção de limite. Ou seja, à medida que o índice do teste que falhou se aproxima do zero, maior é o percentual de eficiência do nosso algoritmo. Olá, eu vim explicar o funcionamento, da máquina de pilha dupla utilizada no trabalho de priorização de casos de teste de regressão baseada em valor com utilização de máquina de pilha dupla. Então, inicialmente, a gente tem duas pilhas, a pilha de entrada e a pilha de saída, e nelas a gente tem ali descrito os dados de entrada, que são T, que é a nomenclatura para identificação de teste I, C, de complexidade I, do elemento I, e P, de prioridade do elemento I. Na pilha de saída, a gente tem os seguintes dados de entrada. O mesmo T, que seria o teste I, e o R, que é o resultado. Então, o resultado do elemento I. Então, o que acontece? Primeiro, a gente vai fazer a entrada dos dados, como vocês podem ver aí. Ele entra ali na base e vai subindo até o topo.
Esse são as entradas na pilha de entrada. Então, o próximo passo vão ser realizados cálculos, né, que foram explicados pelo Michael, e vão ser retirados da pilha esses cálculos, esses valores, né, e eles passarão por um cálculo e a gente obterá o resultado. E esses resultados eles são passados para a pilha de saída, como vocês podem ver. Então, todos esses passos eles vão ser feitos, né, vão passar todos os dados ali pela calculadora, vão ser realizados, e esses resultados vão ser utilizados para verificar a velocidade e todas as outras priorização dos testes, dos casos de teste, né? Vocês podem ver que é só uma continuação para mostrar como é que funciona. Então a gente preencheu a pilha de saída aqui, né? Agora vamos passar para a parte de algoritmo, né, para falar um pouco sobre funcionamento. Aqui a gente tem a iniciação da pilha dupla, né? Como a gente tem duas pilhas, a gente criou em Python o algoritmo. A gente tem a pilha de entrada, a gente define um deck, né? A gente só utiliza as funções que transformam ela numa pilha, né? Então, você só pode usar a inserção no início, né? No início, no lugar mais próximo do inicial ali, e a saída tem que ser o topo, né? Então a gente inicia o deck para as duas. A gente tem como inserir os dados, né? A gente utiliza a função append, que ele vai inserir de acordo com dessa maneira que eu falei, né? Foi mostrado no vídeo anterior. E ele então é descrito as variáveis que são colocadas ali, né? E a complexidade dessa parte é O de 1, porque você só precisa de um passo, né, para fazer isso. O próximo passo, a gente vai remover os dados de uma pilha e a gente obtém eles, né? A gente pode obter eles definindo numa variável ou somente fazendo um pop, né? Que aí a gente recebe o topo da pilha. Então, esse algoritmo também tem complexidade 1, né? Remover os dados ali e obter o valor do topo. E a gente tem a ordenação, né? Que é uma parte mais complicada, né? Precisa usar uma função sorted e utilizar depois os índices ali, a gente conseguir alterar os valores da pilha. E ela tem complexidade O de N de 2, né? Não dá pra vocês verem que acho que minha cara tá na frente ali, mas é isso.